Fazer o caminho da fé sozinha, sendo mulher, é seguro? Essa é de longe a pergunta que mais me fazem, né? Porque eu sempre faço os meus caminhos sozinha e eu vim hoje falar um pouquinho disso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou peregrina desde 2021 e comecei fazendo, o meu primeiro caminho foi o caminho da fé. E uma questão que sempre que eu comecei a planejar o caminho da fé, que me deixava em dúvida, era a questão de fazer sozinha, se era seguro, uma vez que eu queria realmente ter essa experiência fazendo sozinha, porque eu estava atrás mais de uma jornada de introspecção, enfim, que fazia todo sentido eu fazer esse caminho sozinha. A partir daí fiz vários outros caminhos, todos eles até o momento eu fiz sozinha, sem nenhum problema, né? E, assim, quando me fazem essa pergunta, eu sinto que há uma grande responsabilidade de eu responder. Porque eu não quero ser leviana, eu não quero ser Alice no País das Maravilhas e falar que é seguro, é 100% seguro, porque, para nós mulheres, nós sabemos que nada é 100% seguro, né? Nesse mundo, enfim. E aí, então, eu tenho outros vídeos falando sobre a questão da segurança para fazer o caminho da fé sozinho, porque eu acho que são três principais preocupações, né? Uma é de se perder, fazendo o caminho sozinho. Outra em relação à saúde, a acidentes, né? De acontecer alguma coisa e você tá ali sozinha. E outra em relação à violência. Então, nesse vídeo, especificamente, eu vou falar mais para as mulheres peregrinas que, assim, sempre no meu Instagram aparecem me perguntando sobre dicas, se é realmente seguro, se não é. Então, vim trazer uma atualização aí, 4 anos depois do meu primeiro caminho da fé, que foi em 2021. O último que eu fiz foi em 2024, tem um pouquinho mais de um ano, que eu fiz em abril de 2024, e provavelmente já vou fazer novamente ainda no final desse ano ou no início do próximo. Bom, então vamos coisas que vocês precisam saber. Então, assim, o Caminho da Fé é a rota de peregrinação mais antiga que tem no Brasil, né? Ele existe desde 2003 e, por conta disso, é a rota mais estruturada, com mais peregrinos, mais movimentado, mais pontos de apoio. Então, pensando em segurança em relação a outros caminhos que a gente tem no Brasil, a gente tem esse ponto positivo. Em alguns pontos do caminho, a gente não vai ter sinal de celular. Algumas partes a gente fica isolado assim, sabe? É mais estrada rural, enfim. E em relação a relatos de violência, a gente tem alguns relatos de assalto em algumas regiões. Então, fala-se muito sobre a região final, ali na chegada de Aparecida, em Potim, que atualmente é uma área que tem estado mais policiada, mas já houve relatos sim. Já teve de relatos ali no primeiro trecho, enfim, então de assaltos, né? Isso já foi relatado com uma frequência maior, não que seja comum, mas já foi relatado. Em relação à violência contra a mulher, em 2021 foi quando eu fiz o meu primeiro caminho. Então, pesquisei tudo o que eu podia saber antes de ir para o caminho da fé, porque eu queria me sentir realmente segura, né? E até então não tinha nenhum relato desde a sua criação em 2003. Fiz essa pesquisa atualizada e, infelizmente, em 2023 teve sim um relato, uma tentativa de violência contra 2 peregrinas que estavam fazendo o caminho, trecho de Ouro Fino. Elas foram rendidas por um homem que estava armado com um facão, que as obrigou a ir para um quarto numa propriedade. Aparentemente era uma tentativa, né, de estupro. Mas elas conseguiram fugir, conseguiram se defender ali com um pedaço de bambu. Não tem mais atualização se o suspeito foi preso, o que aconteceu depois disso, tá? Mas esse foi o único relato que eu encontrei. E aí o que é importante a gente pensar, né? Viver é um risco. Para nós mulheres, então, enfim, né? A gente tem aí relatos de coisas ruins que acontecem independente do lugar que você estiver, inclusive às vezes dentro de casa. Então, quando eu falo que eu não quero ser aqui, né, a Alice no País das Maravilhas, o que eu quero dizer é que minha opinião pessoal é assim, então já vou adiantar, ele fechando o resumo, que fazer o caminho da fé sozinha, sendo mulher, é seguro, mas é necessário tomar algumas precauções, como a gente precisa tomar em todos os lugares que a gente vá, tá? Então, assim, independente do motivo de você querer ir sozinha, que pode ser tanto uma vontade genuína de fazer o caminho sozinha ou simplesmente uma falta de companhia, é importante sempre pensar ali em medidas de segurança, né? Enfim, durante o caminho, a gente vai conhecer vários outros peregrinos. Então, e aí isso é uma questão para você levar em conta se você está pensando em segurança. Então, assim, quando a gente pensa em segurança, se você puder escolher, é mais interessante que você vá num mês que ele seja mais movimentado.
Quando que o caminho está mais movimentado? Perto de feriados, né, principalmente feriados religiosos, porque a gente também vai ter as pessoas ali que pegam alguns dias para poder fazer a peregrinação. Tem dados aqui da própria associação dos meses que são mais movimentados, tá? Então, assim, super movimentados de abril a julho. Setembro e outubro também são meses com um movimento maior. Então, seria aqui abril a julho, setembro e outubro. Agora, novembro e fevereiro são os meses de mais baixa frequência, e aí isso vai de acordo com o que eu observei mesmo quando eu fiz o caminho em novembro. Mas, pensando ali de você estar num caminho mais movimentado, seria entre abril e julho, e setembro e outubro também, tá? E aí, por que que isso é importante? Você fazer o caminho sozinha não significa que você vai estar todo o tempo sozinha. Porque uma das ideias, né, do caminho, até quando você pensa ali na sua introspecção, respostas que você vai encontrar durante o caminho, na sua fé, a interação é muito importante, faz parte do caminho. E por isso que eu falo que você fazer o caminho sozinho te deixa mais aberto para essas interações, porque quando você está em grupo, você muitas vezes vai ficar mais interagindo ali com o seu grupo. Quando você está sozinha, não. Então você vai conhecer mais outros peregrinos, assim como outros moradores, e ter trocas incríveis. E por que que isso é legal também de ter mais gente no caminho além dessas trocas? Justamente pensando em segurança. Então, uma dica de segurança é nunca sair muito cedo, a não ser que seja imprescindível, né? E nem muito tarde, porque assim você sabe que tem peregrinos tanto na sua frente como atrás de você. E um dia que você não queira andar sozinha, porque você sabe que é um trecho ali mais deserto, ou você está assim sentindo que não estou muito bem para ir sozinha, não estou me sentindo muito segura, se junta a um grupo, sempre vai ter essa possibilidade. Isso acontece com muitos peregrinos que andam sozinhos. Então, assim, às vezes vários peregrinos sozinhos juntam um grupo, ou às vezes um peregrino sozinho conhece um outro grupo e passa a fazer parte desse grupo. Isso é super possível. Aí é a maior dica de todas. Você pesquisar bastante o roteiro, a estrutura antes de você ir. Quanto mais você souber sobre como que é o trajeto, mais segura você tá e melhor vai ser o seu planejamento para os lugares que você sabe que ali não tem tanto ponto de apoio, que possam ser mais desertos, tá? Então, assim, antes de ir, fiz uma pesquisa extensa sobre o roteiro, as minhas paradas, reservei todas as hospedagens, isso é importante pensando em segurança, sabia onde teria ponto de apoio, onde não teria. Isso também entra para várias outras questões, né? Então a questão de saber de quanto de água que tem que levar, quanto de lanche, mas a questão de segurança também é importante. A gente sempre vai pensar também, vou ter fé, mas também vou com a minha faca amolada, né? Então, alguns itens de segurança eu acho legal levar. Um deles é o apito. Então, o apito ele é super levinho, né? Você deixa aquele, importante ele estar de fácil acesso, mas a ideia ali seria para sinalizar caso algo dê errado, que serve tanto para se você tiver um acidente, você sinalizar. Para esse cachorro que venha te atacar, cachorro tem pavor de apito, então você apita, ele vai se afastar de você. E, né, pensando ali também em um possível ataque, porque, claro, gente, a gente tem que pensar em tudo, tá? Isso não vai acontecer, mas a gente tem que pensar. O apito também pode te auxiliar nessa questão. Outro item que eu não levei no primeiro caminho, mas eu tenho levado nos meus últimos caminhos, é o spray de pimenta. Pode ser o spray de pimenta como o spray de gengibre. Nunca precisei usar, espero não precisar usar. Mas, claro, né, em caso de ataque, é uma forma ali de você ter como se defender também. Também serviria para animais mais agressivos. Também super levinho, tem como chaveiro, então você coloca ali perto da bolsa, então super tranquilo também de levar. Canivete, né, que aí serve para você descascar uma fruta, como também se defender. E, gente, esses itens, importante estar de fácil acesso. Para estar dentro da mochila, né? Então, sempre ando com uma pochete, então deixo ali perto da pochete ou no bolsinho da mochila ali que fica mais fácil de pegar, porque é isso, né? Se você precisar ali pegar algo rápido, você vai usar. Outra coisa é ter noções de defesa pessoal, né? Então, toda mulher, isso pra vida, gente, importante ter aulas de defesa pessoal, alguma noção sobre isso, porque a gente tem que estar preparada para o pior, é aquilo, esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Monitoramento, então você vai sozinha, mas você compartilha o seu roteiro com alguém, né, com as pessoas ali de confiança.
com mini sinais, então sempre avisa quando está saindo para o trajeto, quanto tempo vai demorar mais ou menos, quando que vai dar notícia novamente para a pessoa poder te monitorar ali. É legal até compartilhar com mais de uma pessoa de confiança que não necessariamente esteja no caminho, né, que pode estar na sua cidade de origem, para ter essa rotina de compartilhamento. Existem alguns aplicativos que você consegue compartilhar a localização, né? É legal fazer a reserva das hospedagens antes, então avisar a pousada que você vai ficar no dia, avisar o horário que você está saindo. Olá, só para confirmar a hospedagem, estou saindo agora, chego aí por volta de tal hora. Que é outra forma ali de ter uma segurança também, porque assim o proprietário da pousada já está te esperando ali, então também caso aconteça alguma coisa, vai ter mais gente ali, né, ligada de que, ó, uma peregrina deveria ter chegado aqui. Durante o caminho, prestar muita atenção na saída das cidades e na entrada, que são os lugares ali. Quando você está no trajeto, você vai ter mais ali os peregrinos, os moradores que estão acostumados, os pontos de apoio, que estão no espírito do caminho, né? Quando você chega na cidade, então vão ter pessoas ali fora daquele contexto. Então, sempre observar se não tem alguém te acompanhando, alguém te observando, que você está saindo muito cedo, tá sempre atenta, tá? Evita falar que tá sozinha para pessoas que não estão no caminho. Então, uma coisa é você falar para quem tá ali no caminho, né, os peregrinos, até porque eles vão te ver sozinha depois. Mas se você conhece algum morador, né, ou alguém ali que não esteja fazendo o caminho, acho que não tem necessidade. Não é mentir, é omitir. Mas às vezes é mentir sim, né? Às vezes fala que tá com um grupo. Então, sempre ouvir o seu instinto também em relação a isso. Em algumas situações eu já falei sim que estava com um grupo que estava mais à frente, mais atrás e ok. Trechos mais isolados também. Nunca ouvi música com fone, tá, gente? Às vezes a música serve ali para te fazer companhia ou para te dar mais um ânimo em trechos mais difíceis, mas sempre sem fone e não um som muito alto, por quê? Para você também escutar os sons ao redor. Isso serve tanto para questão de acidente, né? Então, ouvir uma bicicleta que está descendo a ladeira, ou um carro que está se aproximando, ou um animal que pode sair da mata ali e te atacar, mas também, né? Ou alguma pessoa que possa estar ali te observando. Então, tá sempre atento aos sons também. Calcular muito bem o seu tempo ali, o seu roteiro que você vai fazer durante o dia, porque claramente, né, não é aconselhável você fazer nenhum trecho durante a noite estando sozinha. Bem importante ali você ver mais ou menos como que seu corpo realmente consegue andar durante o dia ali, para também não ser um sacrifício, e você quebrar o seu roteiro de acordo para você estar fazendo o caminho sempre com luz, né, com um dia claro. Não sair muito tarde das cidades também, para evitar que você seja a última pessoa do trecho no dia. O que eu quero trazer um assunto aqui que faz parte do nosso dia a dia enquanto mulher, tá? Então, não ter violência sexual, o caminho não ter um histórico de violência sexual, não quer dizer que você não vai passar por alguns assédios durante o caminho. Isso acontece em todo lugar, né? Infelizmente. Então, assim, é um assédio mais velado, de algumas perguntinhas, né? Algumas falas, alguns olhares. Então, você lidar da forma que você lida no dia a dia, né? Na maior parte das vezes a gente se faz boba, a gente mente quando precisa mentir. Então, assim, em algumas situações, sim, eu já precisei falar que eu estava com outro grupo que estava na frente, já precisei falar que eu era casada, porque perguntam coisas nesse nível, assim. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava passando por uma parte mais de floresta ali, né, de área rural, em Campos do Jordão, e aí saiu um morador do meio do mato. E aí eu levei um susto, né, claro. Tentei ali andar mais rápido do que ele para ele não me alcançar, só que enfim, ele estava só passeando ali, eu estava com mochila, era subida, né, já cansada. E aí eu usei outra estratégia de, né, ir conversando com ele para ver qual era dele. E aí já assim, ó, já tirei minha pochete, já peguei meu canivete, que é assim. E aí ele veio com uns papos tortos lá, né? Mas aí, enfim, era um senhor que morava numa propriedade que tinha ali, tipo um sítiozinho. Ele fazia aquele trajeto ali para passear e tal, nananã. Não aconteceu nada, né? Claro que é um sinal de alerta, enfim. Mas são aqueles
aqueles assédiozinhos que a gente tem no dia a dia, né? Em algumas cidades também, até por você ser uma mulher sozinha, e aí vão ficar te olhando. Então, assim, se faz besta, né? Se for necessário, se você não é casada, fala que é casada. Infelizmente, né? Isso acaba, às vezes, afastando algumas situações desse tipo. Gente, agora o que é importante falar também que essa situação de assédio é a minoria, tá? Assim, não é que o tempo todo acontece isso no caminho, não. Estou dizendo que acontece, mas não estou dizendo que é a realidade do caminho. É só para vocês terem noção de coisas que podem acontecer no caminho, tá? Mas a maioria, tanto de morador como peregrinos, pessoas que vocês encontram no caminho, são pessoas super respeitosas, super companheiras, super que estão ali mesmo, sabe, para te ajudar, para te engajar no seu objetivo, para contribuir. E assim, para cada uma pessoa que possa não ser tão legal no caminho, vai ter 1000 outras fazendo atitudes de gentileza, de encorajamento, de trocas, sabe? O caminho é muito incrível, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Ai, meu Deus, só façam, gente. Lugares, pontos de atenção, tá? Campos do Jordão, eu acho que ali tanto a entrada quanto a saída para Gomeral, sempre tentar dar uma olhada ali nos arredores, porque é uma cidade turística, tem muita gente que não está no caminho, não conhece o caminho, não está no espírito do caminho, que podem ter, né, má intenção ali. Foi um dos lugares que eu me senti mais exposta, assim, em relação a assédio, a olhares. Ali eu acho que dá uma quebra ali no espírito do caminho mesmo. O outro lugar que falo, né, sempre é Potim, ali, aquele final, quando a gente já está chegando em Aparecida. E, no geral, recomendo, se não fazer esse trecho sozinha, tá? Por motivos do universo, todas as vezes que eu fiz sozinha, nunca aconteceu nada. Inclusive, o único susto que eu tive lá foi por conta de um carro de polícia que estava à paisana. Como eu disse, eu já fiz vários outros caminhos depois do Caminho da Fé. Então, assim, caminhos com bem menos estrutura, caminhos que eu era a única peregrina. Então, assim, recentemente fiz o Caminho do Mosteiro, eu era a única peregrina que caminhei aqueles quilômetros todos nos 5 dias que ele durou. O caminho de Inhaxica também fiz sozinha, sem encontrar outros peregrinos. Caminho de Caravaggio, metade eu fiz ali sozinha, depois eu encontrei outros peregrinos. Então, assim, pensando, né, em estrutura, em pessoas no caminho, em segurança, o Caminho da Fé de longe é o caminho mais seguro que a gente tem para fazer atualmente aqui no Brasil. Assim, isso eu não tenho dúvidas, sabe? O cuidado aqui é só deixar claro que, assim, é seguro, mas a gente precisa ter os cuidados de sempre, tá? Então, assim, para não me alongar muito, eu fiz Caminho da Fé em 2021, depois 2022, e agora em 2024, devo fazer ainda esse ano ou no início do ano que vem. Todos eu não tive nenhum problema, tá? Em relação à violência, em relação à segurança, assim, né? De acidentes, tudo aquilo. Eu acho que é um outro tópico que eu posso trazer também, que a gente tem que ter cuidado também ali com segurança, saúde, em relação a riscos de acidentes, que essa é outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado maior quando a gente está sozinho. Mas o que eu posso dizer também é que a experiência de fazer o Caminho da Fé sozinha é inigualável. Assim, eu defendo. Então, se um dos seus motivos for realmente você tem muita pergunta para levar para o caminho e você quer fazer uma jornada de introspecção, uma jornada espiritual, sabe? Uma coisa de silenciar, de estar mais em contato com a natureza, com o universo e com as pessoas, né? Porque você vai se conectar muito mais com outras pessoas do que se estivesse em grupo. Faça sozinha. Tive uma situação do último Caminho da Fé que eu não tinha os dias suficientes, e aí eu já vou dar uma dica. Se você não tem os dias suficientes, diminua o trecho, não saia de Águas da Prata, porque eu não tinha os dias suficientes, então eu precisava fazer o caminho em 7 dias. E aí, por conta disso, eu juntei alguns trechos. E um dos trechos era um dia que eu ia fazer 40 quilômetros. Eu fiz, tá, os 40 quilômetros, mas foi sofrido. E uma das coisas que eu precisava para fazer esses 40 quilômetros ali no dia era sair muito cedo.
Saí ainda, né, escurinho. Nesse caminho específico, eu tinha ficado em uma pousada que se afastava um pouco do caminho, então ia ter que fazer um trecho fora do caminho até entrar no caminho novamente. E aí eu tava super angustiada com aquilo. Ah, eu vou acabar, porque eu cheguei na pousada, tinham outros peregrinos, mas que eles iam fazer um trecho menor, então eles iam sair mais tarde, eles não tinham essa necessidade de sair muito cedo. E aí eu já pensando, eu tava muito inquieta na noite anterior, de medo mesmo, sabe? E aí eu já tava pensando, eu vou ter que, enfim, sair mais tarde, porque aí eu saio com eles, porque não vou ter coragem de sair sozinha, e depois eu vejo, né? Se eu não conseguir finalizar ali os 40 quilômetros, termino com algum transporte, enfim, faz parte. E aí, no dia seguinte, quando eu levantei, que eu levantei cedo mesmo assim, né? Que ia tomar a decisão no dia, um desses peregrinos tinha acordado, já estava pronto, que era um senhor maravilhoso, que estava fazendo o caminho da fé sozinho, e ele faz todos os anos, e que ele ficou pensando que eu ia sair cedo e decidiu que ele ia sair cedo também, porque ele gostaria de chegar mais cedo, fazer com mais calma. E aí foi muito bom, porque eu tive essa companhia. Então tem essas coisas que acontecem no caminho também, sabe? Às vezes o caminho te dá o que você precisa sem nem você perguntar, nem você pedir. E foi muito bom, esse foi um dia que marcou, assim, porque foi um dia que depois eu comecei a sentir dores no joelho, que me acompanharam até o final do caminho. E aí foi muito importante eu estar com companhia nesse dia também, né? Assim, da motivação ali, de um estar ajudando o outro. Enquanto eu estava com dor no joelho, ele tinha também. Esqueci o nome, não sei o que plantar, né? Uma dor ali no pé que ele também tinha. Então, um auxiliava o outro e foi muito importante. O resumindo, assim, do que eu queria trazer é que eu sou super defensora de fazer o caminho da fé sozinha, de, enfim, outros caminhos sozinhos, de mulher poder fazer o que quiser sozinha, que acho que é super possível sim, mas que a gente tem que ter o nosso planejamento, tem que ter os nossos cuidados também, tá? É isso, é esse equilíbrio, assim. E fazendo tudo certinho, gente, de planejamento, de pensar em segurança, depois relaxa e se entrega para também não ficar, tô fazendo, mas tô tenso o tempo todo, porque senão também atrapalha ali, pode atrapalhar a sua experiência. Faça no tempo que você tiver, não faça correndo. Então, assim, se você não tem. O que eu acho que para fazer o caminho de Águas da Prata até até Aparecida, 12 dias seria o mínimo ideal. Então, se você não tem esses 12 dias, sai mais na frente. Sai ali até. Se você sai de Paraisópolis, você ainda consegue o certificado, caso né, esse seja seu objetivo também. Porque a ideia é você aproveitar, né? Você ir ali sem pressa, sem um esforço intenso pro seu organismo ali também. Claro que tem pessoas que vão lá por outros motivos, de esporte, mas o que eu estou falando aqui é mais numa jornada, né, espiritual, numa jornada de fé mesmo. Então acho que isso é muito importante para você aproveitar o caminho e estar atento a todos os sinais, a tudo que ele tem ali para te ensinar, para te responder. Gente, é incrível, assim, cada caminho é único. Então, assim, caminho da fé, se você fez uma vez, você vai querer repetir, você vai querer fazer outros caminhos e nunca vai ser igual, porque você não é igual, o caminho não é igual, as pessoas que você vai encontrar não são iguais. E o caminho é maravilhoso. As pessoas, a maioria absoluta, né? A maioria absoluta que a gente fala do caminho são formados de pessoas que são, assim, incríveis mesmo, sabe? Eu fiz muitas amizades e o caminho é uma coisa muito única. Claro que eu tenho amigos que eu levei assim para a vida depois, mas eu tenho amigos que duraram um dia, que duraram ali o tempo que a gente andou juntos e que teve tanta troca que foi maior do que troca que às vezes eu não tive com pessoas que eu conheço há anos, sabe? O caminho, né, o tempo no caminho funciona de uma forma diferente. Ai, é muito bom. Às vezes pode parecer que eu trouxe muitas coisas ali que não são tão legais, mas é só que eu realmente quero ter certeza, assim, de passar todas as informações possíveis. Mas o saldo é muito, 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 infinitamente muito mais positivo no caminho, assim, tá? Então, assim, a resposta curta ele é seguro, sim, façam sozinha, que é maravilhoso. E a resposta longa é essa que eu tô dando, que vai ficar até um vídeo longozinho aí. Eu pensei que ia ser mais curto.
E aí, uma outra dica que eu quero trazer aqui é em relação a essa questão que eu falei da gente, né, tá com medo dentro da gente e não conseguir ali curtir o caminho. Então, são legais também você fazer alguns rituais seus. Então, assim, independente de religião, independente do que você acredita, mas tipo marcos, antes de iniciar o caminho, ou durante o caminho, ou no momento que você tá com mais medo, depois de chegar. Então, por exemplo, no meu primeiro caminho da fé, ali quando você sai de Águas da Prata, vai começar mesmo o caminho, tem a Gruta de São Miguel Arcanjo. E lá tem uma oração, né, que eu tirei foto no primeiro dia e ela me acompanha agora desde sempre em todos os caminhos que eu faço, né, que é a oração ali de Miguel Arcanjo, adaptada. E às vezes eu faço também a de São Jorge, que é interessante, que fala, né, então assim, são orações ali relacionadas a te proteger do inimigo, né, enfim, que te deem mais confiança também. Então, pode ser uma oração, pode ser palavras de afirmação, tá tudo certo, você é forte, você consegue, o caminho é seguro, porque isso é importante também para te dar ali um ânimo, uma coragem, né, a mais. E quando vier também, né, pensamentos ali que você tá com mais medo, algo nesse sentido, você também reza, conversa com seu anjo da guarda, com o que você acredita, para também, com Maria, né, com Nossa Senhora, para te dar a proteção ali, que isso é bem interessante também. Agradecer pelo caminho no final do dia, por você ter chegado em segurança. Então, eu sei que tem muitas pessoas que não são católicas que fazem o caminho da fé, né? Enfim, então não é todo mundo que vai chegar e vai na igreja lá da cidade. A maioria das cidades tem uma igreja ali que você pode rezar, agradecer. Mas, enfim, fazer algum tipo de agradecimento é interessante também. Você ter coragem, né, você decidir que você vai fazer sozinho, não te isenta do medo, tá? Então, em algumas situações você vai ter um receiozinho, um medinho, você vai pensar, será que é seguro mesmo ou não? E aí é importante você também controlar a sua mente em relação a isso, né? Então, dependendo da sua experiência de vida, se você for uma pessoa que já está acostumada a fazer coisas sozinha, enquanto mulher, vai ser mais tranquilo, mas tem gente que não está acostumada, né? Está acostumada sempre a ter uma companhia ali. Então, às vezes, isso pode te atrapalhar ali em certos momentos para você apreciar o caminho, porque você vai estar tão preocupado, com tanto medo, que não vai conseguir aproveitar ali tudo. Eu sou do Rio, então eu sou desconfiada de tudo, eu tô sempre alerta a tudo, porque a gente já é assim. Então, às vezes, até. Ai, calma, relaxa, você tá aqui no interior de Minas, numa cidadezinha desse tamanhinho, e tá tudo bem. É uma coisa que eu tenho que trabalhar também. Então, isso é importante. Aí, como se preparar para esses momentos, né? Uma eu já falei, que é pesquisar bastante, se planejar bastante, ter informações atualizadas sobre o caminho. Quando eu fiz o caminho a primeira vez, em alguns momentos eu ficava com medo porque outras pessoas estavam com medo. Então, por exemplo, eu postava alguma coisa no Instagram e aí alguém que nunca tinha feito o caminho, nem conhecia o caminho da fé, falava, mas você tá aí sozinha? É muito perigoso. Teve uma vez que eu parei em Crisólia. E no dia seguinte eu conheci uma senhora que era vizinha da dona da pousada e ela falou, mas você tá fazendo sozinha? Isso é muito perigoso. E aí eu fiquei bolada, né? Porque era uma moradora de lá. E aí em seguida ela completou, não deixo minha filha ir nem pra padaria sozinha. E assim, tem muito estigma, né, em relação a uma mulher fazer qualquer coisa sozinha, que tudo é perigoso. E a gente precisa trabalhar muito isso. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio ali, né? Que a gente pode sim fazer as coisas sozinha, que é seguro sim, que tem muita mulher fazendo coisas muito mais perigosas sozinha, então tudo certo. E trabalhar com as probabilidades também, né? Então a probabilidade de você terminar o caminho da fé sozinha, em segurança, são muito maiores de acontecer alguma coisa ruim. Nessa época que eu tava com muito medo, eu tinha conversado com uma menina que tinha feito o caminho da fé sozinha antes, ela me deu várias dicas maravilhosas, Tainá. Ela me falou assim, Ju, quando alguém te falar que é perigoso, pergunta o porquê. Porque as pessoas falam muito, é perigoso, porque eu falo, é perigoso. Mas de fato aconteceu alguma coisa. E aí eu passei a adotar isso. Tipo, quando a pessoa fala, é muito perigoso. Principalmente se for, né, alguém de lá. Mas isso quase nunca acontece, tá? Foi só realmente essa senhora. Mas por que é perigoso? O que já aconteceu para ser perigoso? Porque o medo está na cabeça do outro também. E aí isso pode te atrapalhar ali no contexto de você aproveitar o caminho. E aí isso é importante também. Mas, ao mesmo tempo, é importante também você ouvir o seu instinto, tá? Então, tô num dia ali, tô sentindo um medinho que
seguir sua intuição também. Ah, então nesse dia eu vou andar com um grupo, ou vou sair mais tarde, enfim. E aí uma coisa que é engraçada também, né, nessa questão de que eu falei, que às vezes as pessoas que te colocam medo, né, porque você pode falar, tô sozinha, a pessoa vai falar, mas é muito perigoso isso te deixar com medo. Eu tenho uma estratégia para isso, tá? Quando é alguém, né, que é do caminho, que tá no espírito do caminho, e aí vai e fala, mas você tá fazendo sozinha? Com aquele tom ali já de é perigoso? Aí eu respondo assim, eu e Maria, né? Ou eu e Deus, porque isso já quebra a pessoa, né? Aí ela fala, realmente. Porque se a pessoa falar que é perigoso mesmo assim, tá mostrando que a pessoa não tem fé, entendeu? E aí você quebra essa objeção ali da pessoa de colocar medo que você tá fazendo sozinho. E por outro lado, eu lembro também de uma pessoa no caminho da fé, no meu primeiro caminho da fé, que era um senhor, que ele era um ponto de apoio. Nem sei se ele existe mais, mas era assim, né, bem adaptado, assim, né? Na verdade, era uma fazendinha que vendia ali algumas coisas. E aí era um senhor super no interior e ele me perguntou, você tá fazendo sozinha? E eu já pronta ali, né, pra mais alguém me julgando, você tá fazendo sozinha? Aí eu falei que sim. E aí ele falou, você é corajuda. Isso aí, falou, corajuda. Então, assim, também vai ter muita gente te estimulando, te acompanhando, torcendo por você. Então, essa é a maior realidade que a gente vai ter também. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma contribuição ou quiserem fazer alguma pergunta, deixem aí no comentário que eu vou respondendo. Bom caminho, depois me conta. Um beijo. Que a situação foi assim, gente. Eu estava caminhando. Quase morri agora. Eu estava vindo, a polícia tinha acabado de passar. Aí depois passou um carro com isso filme, devagar. Parou ali na frente. E eu vou, não vou. Passei assim devagar, olhando pra dentro, pra ver se baixava o vidro e falava alguma coisa, né? O quê? Com o canivete em punho. E, né, lá no meio do mato mesmo, aí passou um carro com isso filme devagar e parou um pouquinho na minha frente. Às vezes acontece isso no caminho da fé, e aí é um carro que quando você passa, baixa o vidro e pergunta se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, sempre acontece isso. Eu pensei que ia ser algo nesse sentido. Só que o carro ficou parado, sem baixar o vidro nem nada. E eu fui lá com o meu canivetezinho, mostrando pra ele que eu tinha um canivete. E... quando eu virei a curva, ainda mais pra ele ver, cara, eu comecei a correr com essa mochila aqui. Eu quase entrei na porteira, pensando, ferrou. A polícia acabou de passar aqui, já era. Minutos antes disso acontecer, tinha passado um policial de moto. E aí eu pensei, cara, é alguém, né, enfim, querendo fazer alguma coisa que sabe que a polícia já passou, a polícia deve passar aqui, sei lá, de 20 minutos, sabe que acabou de passar, e agora não tem nada, não tinha nenhuma propriedade, nada. Aí eu virei a curvinha e comecei a correr, mas muito, nem sei de onde eu tirei esse fôlego, porque era o último dia do caminho da fé, enfim, perto do final do trecho com mochila. E aí quando eu tava quase desistindo, assim, pulando pro meio do mato, eu consegui alcançar esse policial que tinha passado antes. E aí, passei pelos dois policiais de novo e eu fui perguntar, falando que tinha ficado assustada. Eles, é uma montana? Não, é polícia também. Pode ficar tranquilo. Aqui tá super tranquilo, gente. Quase morri do coração. Por que que o policial não baixou o vidro pra falar? Ai, meu Deus do céu. Tinha que ter uma emoção no final, né? Eu fui falar com ele. Que tem um carro assim assado, com isso filme, que parou e só ficou observando, não deu pra ver quem que era e tal. Ele, o carro é assim, de tal cor e tal modelo? Eu, sim. Aí ele falou, não se preocupa que são policiais à paisana. Bom, dei uma adiantada nessa corrida, né? O único momento que eu fiquei tensa, de verdade. Vamos lá. Enfim, eles deviam estar rindo da minha cara, né? Porque eu passei lá com o meu canivetezinho. Mas, enfim, né? Poderiam ter abaixado o vidro, ter dado um bom dia, alguma coisa assim, pra me deixar pelo menos tranquila, né? Às vezes eles fizeram isso de sacanagem mesmo, mas enfim, o único perigo que eu tive aí nessa parte foi em relação a isso. Na verdade, foi um susto.